Então, nossa aula de hoje é Deus é onisciente, sobremodo elevado, não o posso atingir, o finalzinho do Salmo 139, versículo 6. Nós estamos numa série de aulas sobre quem é Deus, e hoje o nosso tema é os atributos de Deus sobre onisciência. A onisciência como a ideia de que Deus sabe tudo, conhecimento simples, uma informação básica. Deus sabe tudo. No entanto, durante muito tempo, a ideia de tentar definir o ser de Deus sempre passou da via do conhecido para o desconhecido. Sempre na ideia de tentar identificar as qualidades, perfeições, excelências de Deus ou atributos de Deus, as pessoas partiam do conhecido, ou seja, olhavam para o que encontravam na realidade física, ou então a mesmo no homem, para então inferir algo sobre Deus. Olhavam no homem a capacidade do homem conhecer, então inferiam que Deus, sendo a causa ou o criador do homem, também tem que ser um ser que conhece. O primeiro grupo do método de identificar essa qualidade no Senhor seria a via da causalidade. Ou seja, os homens são um efeito, a ideia dos homens têm conhecimento, os homens têm poder, logo isso tem que ser ampliado, logo isso tem que ser pleno no Senhor. E por isso nós identificamos geralmente, por essa via da causalidade, todos aqueles atributos que começam com oni. Onipotente, onipresente, onisciente. Deus tudo conhece, tudo pode, está presente em tudo. A outra via foi a da negação. E nessa via foi identificado o que há nos homens e que com certeza não há no Criador. Geralmente associada a quais as imperfeições do homem e que não podem ser localizadas no Criador. E nós vemos os atributos com imutável, o homem é mutável, muda seus pensamentos, muda seus propósitos, muda a sua constituição física, ou então tudo aquilo que nós podemos pensar de limitação. O homem é limitado ao tempo, ao espaço, Deus é ilimitado, e assim nós acrescentamos esse prefixo de negação. Só que olhar para isso, nós podemos incorrer em dois erros, e durante muito tempo tentou-se assumir este método, olhar para o homem e atribuir algo a Deus. E não estou falando atribuir no sentido de atributos, qualidades, mas sim na ideia de inferir algo, pegar algo do que se conhece e ampliar isso para uma essência de Deus. Ou não tendo imperfeições, ou então tendo absolutamente tudo. Os dois erros que nós podemos identificar, o primeiro é tornar o homem como medida para o ser de Deus. Olhar para esta forma de reunir, agrupar as perfeições de Deus, olhando para o homem, então atribuindo algo a Deus, é reduzir Deus à medida do homem. E o segundo erro é atribuir imperfeição à criação de Deus. Quando nós vemos naquele segundo grupo, onde é a via da negação, os teólogos que advogavam essa via vão dizer que há imperfeições no homem e que com certeza não podem existir num Criador perfeito. Só que quando nós olhamos a forma como Deus criou, tanto os céus, terra, mar, quanto a própria humanidade, nós não podemos atribuir imperfeição a essa criação antes da queda. Senão Deus não olharia para Gênesis, como a gente tem lá em Gênesis 1:31, olharia para a criação e viria que era tudo muito bom. Então, partir dessa perspectiva do homem para Deus, nós incorremos nesses dois erros. O primeiro é tornar o homem como referencial para Deus e atribuir imperfeição à criação de Deus. Como uma rápida introdução, nós precisamos pensar como fugir, então, dessas consequências. Como fugir desses erros de limitar Deus ou até mesmo atribuir, de certa forma, a imperfeição a Deus. Porque no momento em que a gente olha para uma limitação física, espacial, no tempo, como nós somos, e chamamos isso de limitação, Deus sempre criou nós assim. Teríamos que entender que talvez no Criador houvesse imperfeição, e isso não é possível. Como evitar isso? Como fugir desse erro? Dois modos. O primeiro pelas Escrituras, através daquilo que Deus quis revelar, e o segundo modo através do dogma, nossa tradição, e onde nós vamos encontrar a ideia de um atributo comunicável.
Onisciência é um atributo intelectual de Deus, comunicável, ou seja, da parte de Deus a nós, pelo próprio Criador. As Escrituras devem ser o ponto de partida para qualquer estudo teológico. Como criaturas limitadas, com mente, raciocínios e até mesmo propósitos definidos, nós precisamos olhar para aquilo que Deus revelou para tentar primeiro identificar quem Ele é. E nunca a partir do que a gente conhece, digamos, na realidade física ou nós mesmos, para tentar ir ao Criador. Primeira ideia, eu vou colocar alguns textos, mas sempre ficando com o Salmo 139 em nossa mente. Deus é onisciente sobre o físico. Pego a ideia onisciente só para a gente manter, mas a ideia, Ele conhece tudo o que está no âmbito físico. E nós temos alguns textos para isso. Salmo 33, versículo 13 a 15. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Os olhos do Senhor estão sobre todos os caminhos, os olhos do Senhor estão sobre todos os homens, como nós vemos nos provérbios, o Senhor olha para bons e os maus, os olhos do Senhor estão postos sobre todas as obras. Tudo aquilo que é revelado, tudo aquilo que é aparente a nós, que acontece na realidade, também é revelado ao Senhor. Só que nós conhecemos o que está no nosso espaço físico. A ideia é que o Senhor conhece o que está no espaço físico de toda a sua criação. Nós vemos mais um versículo, Jeremias 16, 17. Porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Ninguém se esconde diante de mim, nem se cobre a sua iniquidade aos meus olhos. Podemos olhar alguns outros textos, Hebreus 4,13, nenhuma criatura não é revelada diante do Senhor. Provérbios 15:3, bons e maus estão diante dos olhos do Senhor. E Salmo 139, 13 a 16, olhe lá o que está nesse texto que nós temos aberto. Pois tu formaste o meu interior, tu me tecestes no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Veja que o conhecimento do Senhor sobre o âmbito físico vai além do que é aparente até mesmo a nós. Aqui nós temos o salmista pensando antes, no momento da sua concepção, de sua gestação, aquilo que hoje nós podemos olhar e com ultrassom e outros exames, ver, mas ainda assim muito limitado, o Senhor vê cada aspecto, desde o início da formação, cada aspecto físico está diante dos seus olhos. O salmista fala, o Senhor via-me ainda substância informe. Os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares e sobre todos. A Escritura também nos mostra que Ele é onisciente sobre, digamos, o âmbito espiritual. Lucas 16:15, Jesus Cristo, quando confrontado pelos fariseus sobre os seus ensinos, Ele fala, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. E se nós pensarmos que aqui Jesus Cristo é o próprio Deus, tem um outro momento em que Ele se depara com fariseus e os escribas tramando a sua morte, Ele vira e fala, por que arrazoais vós em vossos corações? Aparentemente oculto, mas para o Senhor que conhece o coração dos homens, nada está velado, nada está escondido. Que falar do texto que diz, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Aqui tem um pequeno erro, meus irmãos, está lá em 1 Samuel, coloquei em Jeremias 16, 17. 1 Samuel. No momento em que Samuel é enviado por Deus à casa de Jessé para convocar, para ungir o novo rei,
Os filhos todos de Jessé são trazidos até ele, e ele olha para as aparências no primeiro momento. Mas então o Senhor fala, não atente para a aparência dos mais altos, belos, bonitos, ou o que for, que possa ser chamado uma atenção para ser um rei. Porque o Senhor conhece o coração, e o Senhor se importa com o coração, a ponto de, ao final de sua vida, Davi ser chamado o homem segundo o coração de Deus. Conhecimento sobre o mundo físico, conhecimento sobre o âmbito espiritual. Outros textos, 1 Reis 8:39, Romanos 8:27, Jeremias 17:10. Vou avançar um pouco. Onisciente sobre o temporal, sobre o tempo. 2 Reis 13:19. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os ciros até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os ciros. Quando nós olhamos para esse texto, Eliseu, no momento de sua morte, o rei Jeoás de Israel vai visitá-lo. Então Eliseu dá uma ordem para ele atirar com flechas contra a terra. E diz que Jeoás para na terceira. E Eliseu fala assim, se você tivesse continuado até a quinta ou a sexta, então você feriria os ciros muito mais. De onde vem essa ideia do profeta? A não ser de que o Senhor conhece até mesmo aquilo que ainda não aconteceu, e até mesmo aquilo que é possibilidade. Nesse momento, o rei Jeoás só feriria os ciros 3 ou 4 vezes. Se tivesses dado os ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Mais uma ideia de possibilidade futura. O Senhor conhece todas as possibilidades, o Senhor conhece tudo aquilo que é futuro e ainda contingente. 1 Samuel 23, 9-13. Essa é a história de Davi, quando ele se refugia numa região de Keila. Então ele pergunta, ele vê os exércitos de Saul perseguindo, ele pergunta ao Senhor, Saul descerá até mim? Os habitantes de Keila me entregarão nas mãos de Saul? E o Senhor responde, sim, eles entregarão, sim, Saul virá até você. Então Davi tomou outro rumo. Isso não vem a acontecer. Ele não é entregue Davi não é entregue a Saul. Davi não enfrenta Saul naquele momento, mas tudo possibilidade aos olhos do Senhor, tudo conhecido. E onisciente em essência. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso, seu entendimento não se pode medir. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele viesse a ser restituído? Isaías 40:13-14, que é o mesmo texto citado por Paulo em Romanos. Avanço um pouco rápido, meus irmãos, por conta do tempo. Nós olhamos para as Escrituras e as Escrituras nos dão um leque sobre o conhecimento de Deus, possibilidades e meios onde Deus conhece, que nós só temos uma conclusão a tirar. Deus conhece tudo, quer físico, quer espiritual, quer no tempo, quer fora do tempo. E eu já explico o que significa esse fora do tempo. Porque Deus, em essência, faz parte do seu ser conhecer. Se houvesse o mínimo senso de ignorância, mínima falta de conhecimento em Deus, nós já atribuiríamos imperfeição ao Senhor. Então nós olhamos para as Escrituras e nós vemos essa ideia de que Deus necessariamente precisa conhecer tudo, e as Escrituras nos mostram isso. O conhecimento de Deus é diferente do conhecimento humano. Aqui a gente já vai para afirmações teológicas. Primeiro, o conhecimento de Deus é indiviso, simples, nato, enquanto do ser humano é diviso, composto e aprendido. O que significa isso? O conhecimento de Deus é indiviso. Para ele não há a divisão temporal que nós temos. Passado, presente, futuro, o que ainda não aconteceu, o que aconteceu para Deus é tudo um conhecimento só. Conhecimento simples e composto, nosso conhecimento, à medida que avançamos, nós vamos conhecendo mais. Para o Senhor não há acréscimo de conhecimento. A mesma coisa, nato e aprendido. Vou explicar um pouquinho
mais em detalhes o que significa esse entendimento, conhecimento indivíduo. Bruce Milne, um pastor escocês, ele coloca da seguinte frase a ideia de que não há uma diferença para Deus em um conhecimento passado, um conhecimento presente e um conhecimento futuro. Ele coloca assim: o passado não se foi para sempre. O tempo, desde o seu início, é presente para Deus. No julgamento final, a evidência irá exceder de longe o que qualquer juiz ou júri jamais considerou. A recapitulação da vida inteira do acusado, todos os atos exteriores, cada motivo e atitude, sejam visíveis ou secretos. Aos olhos do Senhor, passado, presente e futuro é como se tudo fosse presente. Gosto da ilustração de que é como um porteiro na portaria que tem diversas câmeras diante de si, só que ele não vê uma pessoa mudando de um hall para o outro. Ele não se atenta a pequenas mudanças, o Senhor se atenta a tudo. É como se fosse a câmera da vida de cada um. A cada segundo, segundos diferentes, tudo diante dos olhos do Senhor, atentando-se a tudo, a cada mínimo movimento e a cada ato realizado ou não por essa pessoa. Até mesmo aquilo que se passa no segredo e que não é aparente aos homens, e muitas vezes até mesmo passa por ignorância, como nós conhecemos que há pecados por ignorância, tudo existe, tudo está diante dos olhos do Senhor. Assim, Herman Bavinck afirmou que, estritamente falando, não se pode dizer que há um pré-conhecimento em Deus. E quando Deus e as Escrituras falam em uma ideia de pré-conhecimento, é uma adaptação para nós entendermos que uma eleição, por exemplo, o amor de Deus acontece antes mesmo da ideia do surgimento do próprio tempo, ou seja, acontece na eternidade. Para Deus, passado, presente e futuro é tudo um. Gosto de ilustrar com esse seguinte esquema. Um Deus eterno que no princípio criou os céus e a terra, e inclusive o tempo. Qualquer noção de tempo que passa a existir acontece nesse primeiro dia da criação. Então nós temos um tempo que evolui até aguardar, e nós temos a ideia de tempo para Deus como 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos, Salmo 94. Mas nós avançamos no tempo esperando a volta de Cristo que acontece no último tempo, no último dia, o dia do Senhor. O próprio Pedro, quando vai se referir a esse último e glorioso dia, ele vai se referir nos seguintes termos: para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor, estando fora da criação, enxerga todo o tempo, tudo o que Ele criou, como um conhecimento só. Vai além do que nós que vivemos alguns anos de vida, eu 26 anos, desde 1992, conhecendo pouquíssimas coisas, muitas das que eu vivi não lembrando mais, para o Senhor que está fora da criação. O seu conhecimento se dá ao longo de todos os tempos. Um dia é como 1000 anos como um dia. O conhecimento de Deus é simples, independente da criação. São objetos do seu conhecimento Ele mesmo e toda a sua criação. O que eu quero dizer com conhecimento simples? O nosso conhecimento é composto. Vamos então a partir do outro lado da análise. Nosso conhecimento é composto, significa que nós conhecemos ao longo do tempo, mas se faltar algo desse conhecimento em nós, não nos deixa menos humano, vamos dizer assim. Se tivermos ignorância em relação a algumas áreas, isso não nos torna menos dignos de sermos considerados humanos. Quando nós falamos que o conhecimento de Deus é simples, quer dizer que é um conhecimento eterno e um conhecimento que Ele sempre teve, sempre terá e é necessário para a sua essência. Se algo passasse despercebido à mente do Senhor, isso seria algo que nós inferiríamos a Ele como uma imperfeição. Isso jamais pode acontecer com o Senhor. Primeiramente, Ele conhece Ele perfeitamente. Ele conhece o seu ser, conhece as suas alegrias, conhece os seus propósitos, sua vontade. Ele se conhece perfeitamente, ao mesmo tempo em que Ele conhece perfeitamente toda a sua criação, cada vontade, cada erro, cada acerto que cometemos.
O conhecimento de Deus é a priori desde a eternidade, um conhecimento nato. Ele sempre conheceu e conhece antes das coisas virem à existência. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Veja que antes de qualquer coisa da sua criação existir, ele já as conhecia. Conhecia nós de maneira amorosa, eternamente, fora do tempo, e assim executa os seus propósitos dentro do tempo, de acordo com a sua vontade. Bavinck afirmou que enquanto nós conhecemos coisas a posteriori, no sentido de nós primeiro precisamos ver algo para então conhecer este algo, o Senhor sempre conheceu antes mesmo desse algo vir à existência. Esse sempre foi um dogma assumido pela igreja cristã de maneira muito clara e muito concreta. Só que durante um período, alguns homens se levantaram tentando mostrar que talvez o conhecimento do Senhor não seja tão amplo e o conhecimento do Senhor possa faltar sem reduzir isso da sua perfeição. Um deles foi Spinoza, que, aliado a uma ideia de um panteísmo, dizia que o conhecimento do Senhor era formado por vários conscientes coletivos. Uma ideia de que várias consciências formavam a ideia de uma mente divina ou de um conhecimento divino. Isso depois foi ampliado por um homem chamado von Hartmann, que dizia que inconscientes coletivos formariam essa ideia do consciente de Deus, da mente de Deus. Qual é a ideia? É que Deus estaria em tudo, Deus estaria em todos, e a soma dessas unidades que formam um todo se daria então na mente única de Deus. Só que isso é uma ideia do panteísmo. Como nós vimos, o conhecimento que Deus tem é diferente do conhecimento que nós temos. O nosso conhecimento se torna limitado, o nosso conhecimento é aprendido, o nosso conhecimento é composto, enquanto o do Deus é eterno. O de Deus ele sempre teve, e o de Deus faz parte da sua essência. Bom, toda formulação geralmente gera algumas discussões. Sempre que nós afirmamos que Deus conhece, surgem algumas perguntas em nossa mente, por exemplo, se Ele conhece tudo, por que eu devorar? Ou se Ele conhece tudo, se Ele sabe o passado, o presente e o futuro, onde que fica a minha liberdade, digamos, se Ele já sabe o que vai acontecer? E essas perguntas, esses questionamentos sempre surgiram. Um deles é, se Deus conhece peculiaridades, vamos dizer com peculiaridades, coisas que são pequenas e que aparentemente não têm um propósito ou não têm um impacto tão grande nem na criação, nem na adoração a Ele. Um teólogo e um mais para o campo da filosofia, Jerônimo e Averroes, um do século IV e o outro do século XII, se questionaram, não é necessário Deus conhecer, por exemplo, a quantidade de mosquitos que há sobre a Terra. Isso não faz dele menos Deus. Aliás, ele conhecer coisas tão pequenas tornariam ele até mesmo um conhecimento indigno a ele. Porque são coisas ínfimas, coisas peculiares que não precisam fazer parte do conhecimento de Deus. Só que então, nós podemos chamar, digamos, o profeta Isaías para a discussão e o que ele fala a respeito de toda a criação perante o Senhor. Ele fala assim, eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Parece sem importância, digamos, Deus conhecer a quantidade de mosquitos que há sobre a terra. Mas Ele conhece. Porque não é isso que torna Ele mais digno ou menos digno. O próprio profeta Isaías fala, se olhar para a criação, tudo perante o Senhor é como nada. Conhecer a vida de cada um, conhecer a quantidade de mosquitos, conhecer o que for,
faz parte do conhecimento de Deus, de um conhecimento abrangente, amplo e perfeito, que nós olhamos para Ele e isso não o desmerece. Ele conhece cada pardal que cai do céu, cada fio de nossa cabeça contado, as estrelas Ele as chama pelo nome. O Senhor conhece absolutamente cada centímetro da sua criação e até mesmo aquilo que aos nossos olhos não está revelado. Outra disputa que se surgiu ao redor desse tema da onisciência foi se o Senhor conhece o que é futuro e contingente. E são três as principais. A primeira levantada pelos socinianos, a partir dos ensinamentos de Sociniano no século XVI. Depois, proponentes do conhecimento médio. E mais recentemente, por volta da década de 90 para cá, o do teísmo aberto. 1994, se não me engano, foi a data de lançamento do primeiro livro a respeito, ou mais claramente, sobre teísmo aberto. Socinianos, eu coloco aqui a frase de Sociniano, vão dizer que Deus não conhece algo até isso se suceder, até essa coisa acontecer. O Sociniano coloca no seguinte termo: visto, pois, que não há razão em nenhuma passagem bíblica de que se pode claramente deduzir que Deus conhece todas as coisas que sucederam antes que sucedessem, devemos concluir que de modo algum se assevera tal presciência em Deus, especialmente quando não faltam muitas razões e sólido testemunho totalmente oposto a eles. Como eu destaco, Deus conhece todas as coisas que sucederam antes que sucedessem. O levantamento é Deus não tem essa presciência para dizer que já conhece algo antes que esse acontecimento venha à existência. Os proponentes do conhecimento do médio vão tentar resolver um pouco isso, sobre a ideia de Deus conhecer absolutamente tudo, e esse tudo que Ele conhece se realiza da forma como Ele conhece, propondo a ideia de que Deus conhece todas as possibilidades. Deus conhece as possibilidades, digamos, da roupa que você vai colocar pela manhã. Camisa vermelha, camisa azul, camisa branca que você tenha no seu armário. Mas Ele não conhece qual a decisão que você vai tomar. Se você vai escolher, Ele sabe as possibilidades, ou então possibilidades em relação à resposta, como, por exemplo, a ideia de salvação. O pessoal pode rejeitar ou aceitar a mensagem que lhe está sendo pregada. A ideia do conhecimento médio é Deus sabe todas as possibilidades, mas de certa forma Ele não ainda conhece aquilo que será tomado como decisão e que executará o que está no campo dessas possibilidades. E o teísmo aberto vai um pouco além. E por isso nós vemos muito a questão de pós-modernidade nesse movimento, que também pode chamar de teologia relativa. Depois surge a teologia relativa a partir desse pensamento. A ideia é que Deus criou tudo, mas à medida que as coisas avançam, Ele vai conhecendo junto com os homens. Deus vai conhecendo o que acontece, as coisas que vão sendo executadas juntos com os homens. É uma liberdade extrema, foge o autor que eu li, que fala que é uma liberdade libertária. Os homens gritando independência das assim chamadas amarras de Deus. É uma ideia totalmente de que Deus depende até mesmo de um ato humano para a ideia de talvez completar o seu próprio ser. Um conhecimento que ele aprende assim como nós. Por fim, uma das disputas mais acaloradas é em relação à ideia de presciência e liberdade humana. Deixa eu ver se está funcionando. Um minutinho que eu preciso de uma ideia. Ótimo. Geralmente, a discussão em torno disso, se Deus conhece todas as coisas, onde fica a liberdade do homem nisso? Se Deus sabe exatamente como o homem vai reagir à pregação da sua palavra, se Deus sabe qual roupa o homem vai escolher na segunda-feira pela manhã, onde fica a liberdade humana nisso? Geralmente, Michael Horton fala que as discussões a respeito disso se dá em quem tem mais poder. Quem tem mais poder? E aqui eu coloco a ideia de unívoco, onde há o indivíduo A, o indivíduo B, o indivíduo C e Deus. Numa ideia, digamos, de equiparação de poderes. Ou então Deus pode ter mais, Deus pode ter menos, mas a ideia de liberdade é até onde o homem consegue ir. Até onde o homem consegue tomar suas decisões sem influência ou sem estar debaixo dessa
conhecimento e toda a sabedoria do Senhor. Michael Horton fala que o conhecimento humano e assim também a sua liberdade, apoiado também no que Turretini fala, é uma ideia de coisas que são análogas. Não significa que há uma disputa ou uma ideia de essências diferentes ou uma ideia de até onde eu posso ir, mas sim uma ideia de onde a liberdade do homem se encontra dentro da liberdade de Deus. Ele fala que é um bolo divino e o homem compartilha desse mesmo bolo. O texto que ele usa para exemplificar isso, e eu vou pedir até para os irmãos abrirem lá. Falei que não ia abrir, mas eu não projetei ele aqui. Em Atos 17. Eu vou avançando que já tem quase 40 minutos de aula. Atos 17, versículo 28, fala assim: Pois em Deus vivemos e nos movemos e existimos, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. A liberdade humana se dá dentro da liberdade que é sempre a liberdade divina. Isso não significa arbitrariedade. Essa semana, minha esposa, a gente estava ouvindo rádio no carro, então um filósofo brasileiro começou a falar sobre como é a geração atual em relação à questão de autoridade, em relação a relacionamento pais e filhos. E ele falou que as pessoas querem uma liberdade que mais se assemelha à arbitrariedade, no sentido de eu posso tudo sem responsabilidades. Nós, como bíblico-reformados, entendemos que a soberania de Deus e a responsabilidade humana correndo juntos como duas linhas paralelas, e elas não se cruzam em momento algum. São duas verdades sustentadas, são duas verdades que a princípio parecem opostas, mas quando nós entendemos que liberdade vai além do eu posso tudo, mas uma liberdade com responsabilidade, nós podemos entender que é em Deus que nós vivemos, em Deus que nós existimos, em Deus que é dele que nós somos geração. Toda a terra foi dada por ele, tudo aquilo que temos foi concedido por ele. É uma liberdade dentro daquilo que Deus tem e desfruta. Não é uma liberdade arbitrária que faz o que quer sem consequências. Da mesma forma, nós entendemos que o conhecimento humano, tudo aquilo que nós conhecemos, Deus também conhece. Tudo aquilo que nós sabemos e aquilo que nós esquecemos, Deus conhece e não se esquece. E vai além. Nós estamos dentro de uma ideia desse conhecimento de Deus, limitados, não fazendo parte de um grande número de consciências que formam uma consciência única, mas numa ideia de desfrutando desse mesmo conhecimento de Deus. Por fim, meus irmãos, algumas aplicações e a conclusão. Coloco esse texto de João Calvino porque, como nós vemos no Salmo 119, há um conhecimento que é sobremodo elevado, um conhecimento que nós não podemos atingir. Deus sonda tudo, Deus sonda cada caminho, cada coração, cada propósito e cada ato. Mas nós entendemos que é necessário conhecer a Deus para que nós conheçamos a nós mesmos. Sempre parte de Deus, nunca parte da ideia de como nós somos para tentar entender como Deus é, mas sim como Deus é para entender como nós somos. João Calvino coloca nesses termos: porque visto que o homem está repleto de qualidades indignas, mal nos contemplamos e tomamos conhecimento das nossas péssimas condições, e de imediato elevamos os olhos a Deus, para que dele venha um pouco de conhecimento a seu respeito. Coloquei mais umas informações aqui. A soma total de nossa sabedoria, a que merece o nome de sabedoria verdadeira e certa, abrange essas duas partes: o conhecimento que se pode ter de Deus e o conhecimento que se pode ter de nós mesmos. Nós conhecemos o que nós somos, nossas limitações, nossos anseios, nossas angústias, nossos desejos, aquilo em que é o nosso maior problema, a partir do momento que nós conhecemos a Deus. O conhecimento de Deus é o maior bem que nós podemos ter, usufruir em nossa vida.
Por isso o Senhor Jesus Cristo colocou que a vida eterna é essa, que conheçam a Deus e o Filho unigênito que o revelou. Algumas aplicações. Bom, se Deus é, como nós vimos, infinitamente maior do que nós, seu conhecimento é infinitamente e abrange todos os aspectos da vida, quer física, espiritual, moral, temporal, nós devemos adorar esse Deus. Como criaturas que dependem dele, como homens e mulheres que precisam do Senhor, tanto para subsistir como para viver, se mover e até mesmo vir a conhecer o que é verdadeiro, é somente Ele que merece ser adorado e nós devemos adorar. Só que a onisciência de Deus também nos traz consolo. Pedi para os irmãos abrirem lá Isaías 40, versículo 27. No mesmo capítulo que o profeta fala que as nações são como pó fino que se levanta nas mãos do Senhor. As nações são como nada. Aquilo que a gente pode pensar de maior na criação de Deus ainda é nada aos seus olhos. Ao mesmo tempo tem uma promessa a nós que somos o seu povo. Versículo 27. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O ensino sobre a onisciência que traz esperança para nós é que o Senhor sabe tudo sobre nossa vida. Aquilo que hoje nos angustia, as situações onde enfrentamos desemprego, problemas de saúde, ou então tudo aquilo que pode tirar o nosso sono. Às vezes, como o salmista fez, perguntamos onde está Deus, mas Ele está consciente de tudo o que acontece conosco. E a promessa é que, conhecendo tudo, tudo tem o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quer isso seja algo alegre, quer isso seja algo triste. Tudo faz parte do plano de Deus e tudo está diante dele. E Ele conhece cada aspecto de nossa vida. Não se pode esconder coisa alguma de Deus. E eu volto para o Salmo 139, que nós estamos lendo. Da mesma forma como o Senhor conhece os caminhos, o Senhor conhece o indivíduo antes dele mesmo ser formado, ou antes mesmo dele ser concebido, o Senhor também conhece cada um de nossos atos, como está a partir do versículo 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Herman Bavinck falava que Deus é luz, e uma das características de Ele ser luz é que nada está encoberto ao seu conhecimento, aos seus olhos. Nós tanto descansamos, quanto nós também nos moldamos à revelação do Senhor. Ela promete que nada foge do conhecimento do Senhor, nada luta, nenhuma alegria, nada que a gente vive em nossa vida e nós podemos contar com o auxílio do Senhor. Mas ao mesmo tempo ela nos molda e nos fala que todas as nossas ações também estão diante dos olhos dele. Ele olha para bons, ele olha para maus, ele contempla aquilo que ainda não saiu de nossa boca, ele já sabe o que está sendo desenvolvido em nosso coração. Então nós devemos tanto confiar nele, quanto também olhar para as nossas vidas, esquadrinhar os nossos corações, pedir como o salmista para que o Senhor sonde os nossos corações. Há muitas coisas que às vezes passam como os pecados de ignorância, que nós vivemos sem ter a revelação completa de que aquilo é um erro.
Mas há muitas coisas que são conscientes a nós. E nós devemos olhar para tudo isso, sabendo que o Senhor contempla cada aspecto e cada ato de nossas vidas. Encerro a minha aula. Temos tempo. Até o sinal? Até o sinal. Temos tempo para alguma pergunta? Consideração também? Acho que não. Acho que somos. É isso. Só agradecer. Meus irmãos, muito obrigado. Vamos só fazer uma oração, encerrar nossa aula. Então eu passo a palavra para o pastor Sérgio. Senhor Deus, nós somos gratos pela sua palavra, que pela sua graça chegou até nós para nos sustentar, para nos dar o conhecimento necessário à salvação, para nos dar o conhecimento necessário a respeito do Senhor. Sabemos o quanto o Senhor é elevado e o quanto, mesmo que investiguemos, busquemos, ainda assim jamais poderemos compreender e abarcar em nossos corações e mentes tudo o que o Senhor é. Por isso nós pedimos que aquilo que conhecemos, aquilo que nos é revelado, molde nossas vidas e corações, para que nossos atos, nossos pensamentos, emoções, tudo isso se converta em adoração e honra e glória ao seu nome. Essa é a nossa vontade e o nosso pedido nesta manhã. No nome santo de Cristo. Amém.